Olá pessoal, olha eu passando aqui para te agradecer por ter tirado um tempo de sua vida para me parabenizar pela passagem do meu aniversário. Ontem, 27 de novembro, Dia Nacional de Ação de Graças, Dia de Nossa Senhora das Graças. Olha só, eu fui escolhido para nascer no dia de Nossa Senhora das Graças. Eu me sinto agraciado por Deus. A vida impõe limites, fragilidades, pecados, erros, equívocos. Mas nada disso ofuscou o brilho da graça de Deus na minha vida. Muito cedo eu entendi que para vencer, para superar, é preciso a gente ser grande. As escolhas não foram minhas. As escolhas foram de Deus. Na minha vida sempre houve conflitos, controvérsias, porém, passei por cima de todas. Tenho orgulho de todas as escolhas que eu fiz na vida. Tenho orgulho de todas as escolhas que eu fiz na vida. Não me arrependo de nenhuma delas. Não me arrependo, porque a vida inteira eu entendi que a vida só tem sentido quando você é capaz de amar, de servir e de transformar a realidade. A vida inteira eu tentei fazer isso. Tentei renunciar todos os preconceitos, intolerâncias, ódio, tudo aquilo que eu sei que diminuiria a luz que Deus colocou nas minhas mãos para iluminar a minha vida, iluminar o mundo. Quem não me conhece, fala o que quer. Quem me conhece, sabe do meu coração. Eu nunca tive medo de fazer escolhas. Eu nunca tive medo de desafios. Eu nunca tive medo de arriscar, de sair da zona de conforto. Na vida me chamaram de tantas coisas, sofri tantos reveses, tantos preconceitos, intolerâncias. Me chamam de louco, de doido, de macumbeiro, feiticeiro, de revoltado. Mas 70% eu diria da minha vida, eu sempre guardei para mim. 70% da minha vida eu guardei como um tesouro reservado para poucos. Estudei muito, sempre gostei de estudar. Só que nem todos têm interesse ou tiveram interesse em escutar a minha história. Escutaram talvez o que os outros falavam de mim. Mas a minha versão, ninguém quis ouvir. E a fome, a miséria, a pobreza, não me tornou um cara revoltado, indignado. Eu não fiz das minhas misérias, das minhas dores, um instrumento para me transformar num coitadinho, um enjeitado, rejeitado. Ao contrário, foi tudo aquilo que eu passei na vida que me fez ser uma pessoa forte. Eu nunca me escondi atrás
do sofrimento para justificar os meus fracassos. Aliás, eu diria que foram quase que zero. Eu acho graça quando as pessoas me criticam, né? Quando dizem, por exemplo, que eu não tenho erudição, que eu não tenho conhecimento. E eu passei a vida inteira estudando. Eu, quando eu era moleque, minha mãe era lavadeira, eu ia levar roupa na casa das patroas, assim eram chamadas, aquelas mulheres. No caminho, eu ia procurando dentro dos lixeiros revistas, jornais, livros, para quando eu chegasse em casa eu lesse. Eu era inscrito na biblioteca pública, eu emprestava livros, da biblioteca do Sesc para ler. Machado de Assis, Castro Alves, Cecília Meirelles e assim por diante. Então a vida inteira eu li. Só que nunca ninguém me perguntou quantos livros eu li durante a minha vida. Eu li bastante. Estudei teologia, estudei filosofia, mas eu não me contentei só em estudar, aprofundar filosofia e teologia. Eu queria entender o mundo. Eu queria entender a realidade que a gente vive. Aliás, eu também acredito que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E a vida inteira eu fiz perguntas. Sempre fui um cara inquieto. Então eu não queria a resposta só dos livros. Eu ia pesquisar. E eu entrei no mundo, por exemplo, dos animais, observando os animais, o comportamento dos animais. De todos os animais que eu tinha acesso, eu ficava observando. Eu ficava observando o moribundo, o que estava morrendo. Observar o que estava lutando contra a morte, contra a doença, contra a fome, a miséria, o preconceito, a intolerância. Eu sempre fui um cara que li a alma, os olhos, o espírito do outro. Eu sempre me aprofundei no comportamento humano, na personalidade humana, no caráter humano, no linguajar humano. E aí eu fui pro interior, andei muito no interior, o jeito do caboclo de comer, de beber, de dormir, de falar, de orar, de rezar, de trabalhar. Sabia que ia encontrar muito preconceito, mas eu entrei nos terreiros de Umbanda, de Candomblés, não por curiosidade, ou com o intuito de saber o futuro, o presente, o passado, não com o intuito de ler a mão, de jogar búzios, cartas. Eu entrei a decifrar a alma do negro, os dons, a espiritualidade, o corpo do ser humano. Eu entrei dentro das searas, dos terreiros. Entrei como pesquisador e fui
mal interpretado, inclusive por alguns religiosos de matriz africana. O que é que esse padre faz aqui dentro? E não era o padre que estava ali, era o pesquisador. Mas o padre não tinha caneta, não tinha papel na mão. Mas aquilo para mim era um laboratório em que eu via, analisava, observava. Quando chegava em casa, eu ia fazer as minhas anotações. E as pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida, depois saíam falando que eu ia lá para fazer evidência, para fazer beber cachaça, fumar e assim por diante. Então, quando eu gostava de estudar uma realidade do comportamento humano, eu não ia só nos livros. Eu queria ler a alma das pessoas. Por isso entrei em todos os caminhos, em todos os guetos, em todas as tribos. Lá no Jari, eu entrei, por exemplo, e andava nas Malvinas, onde era a área das quebradas, a área da noite, onde a prostituição corria solta dia e noite. Eu entrava lá para conversar com as mulheres, para escutar os sofrimentos, os lamentos, as dores, a exploração, as lágrimas. Vocês não sabem como isso me ajudou a entender o ser humano. Mas os preconceituosos, os ignorantes, continuam me chamando de macumbeiro, de feiticeiro. Mas eu gosto de ser chamado por eles, porque quando eles me chamam de macumbeiro, de feiticeiro, isso fala mais deles do que de mim. Do preconceito, do desconhecimento, da ignorância. E assim por diante. Eu mergulhei no mundo da África, na diáspora africana, para entender por que eu era assim. Então, pessoal, me chamam de feiticeiro, de bruxo, de mago, mas outros me chamam de santo. Me chamam de iluminados. E por incrível que pareça, para pesquisar sobre a antropologia africana, eu não tive medo e nem pudor de conversar com as entidades incorporadas em milhares de médios. E enquanto muitos humanos me jogavam pedra, tentando diminuir a minha história e as minhas escolhas, muitas entidades venerandas e de luz, quando desciam na minha presença, se curvavam em sinal de respeito e de profunda honra, agradecendo por terem a oportunidade de me dar um abraço ou de beijar minhas mãos. Os maiores elogios que eu tive na vida vieram de espíritos que muitos chamam de avatares. Então, não tenho por que me envergonhar
da minha história e das minhas escolhas. Porque as minhas escolhas e os meus caminhos são de pessoas extremamente evoluídas. Não que eu me sinta um evoluído, não que eu me sinta santo, não que eu me sinta perfeito. Eu não sou. Então, pessoal, diante da realidade magnífica da vida, eu quero agradecer a Deus e não me envergonho de todas as escolhas que eu fiz, de todos os caminhos que eu andei, de todas as pessoas que eu encontrei. E quando você me chama de macumbeiro, de feiticeiro, de louco, de imbecil, de despreparado, você não está me atingindo. Você está me enaltecendo. Porque eu tenho orgulho, profundo orgulho, de ter tido a capacidade de sair do púlpito, do altar sagrado, da Eucaristia, para entrar nos lugares aonde ninguém tentou entrar ou quis entrar, porque movido pelos seus preconceitos, intolerância, ódio, medos, desconhecimento e ignorância, não quiseram entrar, porque achavam que aquele espaço ali era do mal, era demoníaco, ou diminuiria aquilo que eles achavam ser. E quando mais eu entrava, saía do púlpito, saía do altar sagrado, da minha condição de sacerdote católico, e eu assumia minha simples humanidade. E abraçava, chorava. Vocês não sabem como isso me engrandecia e me tornava forte, gigante. E nada, absolutamente nada do que vocês possam pensar ou dizer da minha vida vai fazer eu me sentir inferior a quem quer que seja. Então eu quero agradecer a você que reconhece o que eu sou, o que eu faço, o meu trabalho. Você que admira as minhas lutas. Dizer para você que aqui está um preto velho que, segundo Pai Joaquim de Angola, que é uma entidade veneranda da Umbanda, diz que não vai reencarnar mais. E que provavelmente eu seria, depois dessa encarnação, vodunço. Quer dizer, um espírito tão elevado não precisaria mais reencarnar aqui na Terra. Não me sinto assim. Não me sinto em absoluto. Mas eu confesso para você que se eu tivesse escolha, depois dessa vida, de retornar para o planeta Terra, eu não gostaria mais de voltar. Porque nesse mundo de tanta maldade, de tantas injustiças, de tanto ódio, de tanta ignorância, de tanta soberba, arrogância, sinceramente, eu preferia 1000 vezes que a vida se esgotasse nesse plano e depois da morte cada um seguia o seu caminho. Porque retornar para o planeta Terra hoje
está muito difícil. Mas mesmo assim, a vida é um dom de Deus e só Ele tem direito de tirar nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, a vida vale a pena. Muito obrigado.